Ele não era forte, não era inteligente, não era corajoso. E mesmo assim virou um dos maiores heróis da infância de quem cresceu no Brasil assistindo a TV nos anos 80, 90 e 2000. Porque o Chapolin provou que ser herói não é só sobre vencer fácil, mas sobre tentar, mesmo morrendo de medo. Hoje a gente vai relembrar um dos personagens mais improváveis e mais amados de toda a televisão brasileira, o Chapolin Colorado. Criado por Roberto Gomes Bolanhos, o eterno Chespirito, o Chapolin Colorado ele surgiu no início dos anos 70, como uma paródia dos super-heróis tradicionais. Enquanto o Superman ele resolvia tudo na força, nos seus superpoderes, e o Batman ele, com sua inteligência e dinheiro, o Chapolin ele resolvia as coisas do jeito dele. Ele era atrapalhado, inseguro, medroso e sempre chegava atrasado. Mas quando alguém gritava, e agora, quem poderá me defender? ele sempre aparecia. Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Mesmo sem saber exatamente o que ele precisava fazer. Um dos maiores segredos de sucesso do Chapolin está justamente em seus defeitos. Ele tremia de medo, ele errava os planos, ele apanhava de todos os vilões e quase sempre ele pedia ajuda para a vítima. Só que no final ele dava um jeitinho, ele tinha um jeito lá e ele sempre conseguia resolver, nem que fosse na pura sorte. Isso, o programa criava uma identificação absurda com quem assistia. A gente ali não se via no Superman, nos superpoderes. A gente se via ali no Chapolin, que era um cara fraco, medroso, mas que estava sempre enfrentando as coisas. E como esquecer dos equipamentos, A super marreta biônica, as pastilhas encolhedoras que quase sempre causavam algum tipo de problema, durante a solução. Às vezes ele ficava pequeno demais e acabava sofrendo outros problemas. E as famosas anteninhas de vinil, que eram usadas para captar as ondas dos vilões ou qualquer outra coisa que estava no roteiro ali e precisasse ser detectado. Silêncio. Silêncio. Minhas anteninhas de vinil estão detectando a presença do inimigo. Vou fulminá-lo com golpes de marreta biônica. Sigam meus bons? Tudo era simples, criativo e feito para provocar riso, sem precisar de efeitos mirabolantes, efeitos especiais mirabolantes. Se bem que naquela época eu achava incrível o Chapolin encolher daquele tamanho e ficar do tamanho de um gato. Para mim aquilo ali já era um efeito especial muito grande. No Brasil, o Chapolin ele virou fenômeno ainda maior do que lá no próprio México. Exibido principalmente pelo SBT, ele fez parte da rotina de gerações inteiras. Era comum a gente chegar da escola naquela época, e já ligar a TV depois do almoço, estava passando Chapolin, passava Chaves, passava Chapolin, e aquele uniforme vermelho com o coração amarelo e o CH no meio, aquela música inconfundível, nossa, causa muita nostalgia na gente, principalmente quem viveu aquilo, quem assistia aquela época. O Chapolin ele virou a referência cultural, ele gerou bordões eternos, como por exemplo, não contavam com a minha astúcia. Eu suspeitei desde o princípio. Sigam meus bons. Ai. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Outro ponto genial do Chapolin é que, apesar do humor escrachado, muitas histórias elas também traziam lições importantes, porque elas falavam de honestidade, coragem, justiça, empatia, e tudo isso de uma forma muito leve para as crianças. O Chapolin, apesar de não ser perfeito, ele sempre tentava fazer a coisa certa. E talvez por isso ele tenha marcado tanto quem assistia esses programas, Porque ele mostrava que errar ele fazia parte do processo, mas desistir, não. Com o passar dos anos, o personagem acabou saindo do ar, os episódios eles passaram a ser exibidos com cada vez uma menor frequência, e aos poucos o Chapolin ele virou memória afetiva. Mas basta ouvir a música de abertura, ou ver uma cena aleatória no TikTok, ou no Instagram, qualquer mídia social, aí a gente acaba relembrando daquela sala de casa com a TV de tubo, o lanche da tarde, o abraço dos nossos avós, os amigos de infância, a gente acaba lembrando daquela infância. O Chapolin ele marcou muito a nossa geração, Sem falar dos vilões, terríveis vilões que a gente lembra que tinha muita gente que tinha medo. Quem não teve medo do abominável Homem das Neves? Agora, eu gostaria de saber de você. O Chapolin Colorado ele também fez parte da sua infância? Qual episódio, cena ou bordão ficou marcado, gravado aí na sua memória? Assistir Chapolin hoje em dia faz lembrar da sua infância, dos seus amigos, das brincadeiras, de tudo que era bom que a gente curtia? Se tudo isso aqui lembrou um pouquinho da sua infância,
eu gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, porque a gente continua revivendo suas memórias boas, domingo após domingo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência, eu te vejo num próximo vídeo. Sigam meus bons!